Olhe atentamente para a máquina que você tem na tela. Este é o GU07 e é a razão exata pela qual os executivos automotivos tradicionais em todo o Brasil e no mercado ocidental estão atualmente em um estado de pânico absoluto. Você clicou neste vídeo porque viu um veículo que parece ter saído de um filme de ficção científica. Mas a realidade do que este carro pode fazer agora mesmo é muito mais assustadora para essa indústria estabelecida. Este não é apenas mais um sedã elétrico elegante tentando roubar algumas vendas dispersas. É um supercomputador sobre rodas, altamente calculado e completamente desenvolvido, nascido de uma aliança sem precedentes entre a Geely, a gigante da fabricação que já projeta a Volvo e a Lotus, e a Baidu, um colossal império tecnológico universalmente reconhecido como o Google da China. Durante décadas, as marcas tradicionais nos condicionaram a aceitar atualizações lentas, preguiçosas e caras como se fossem enormes avanços tecnológicos. Mas o GU07 destrói essa ilusão nos primeiros segundos em que você se senta ao volante. Ele foi projetado do zero para uma geração de motoristas completamente nova, que espera que seus carros sejam tão intuitivos, rápidos e fluidos quanto o smartphone que carregam no bolso. Se você acha que a atual guerra de preços dos veículos elétricos é agressiva, precisa ver o que acontece quando o Google do Oriente decide parar de escrever algoritmos de busca e começa a estampar metal. Hoje, vamos analisar exatamente por que o GU07 faz o seu carro atual parecer completamente obsoleto. Para entender o verdadeiro poder desta máquina, vamos falar sobre a pior parte de ter um carro, o trajeto diário. Pense no estresse esmagador de navegar pela Marginal Tietê em São Paulo debaixo de chuva, ficar preso no trânsito interminável da Avenida Brasil no Rio de Janeiro, ou andar a passos de tartaruga pelo trânsito pesado na hora do rush. É exaustivo, drena a sua energia e rouba o seu tempo. Durante anos, o Vale do Silício e as montadoras tradicionais prometeram que a direção autônoma eliminaria essa dor. A solução deles? Amarrar radares a laser enormes, feios e giratórios, chamados LiDAR, aos tetos de seus carros, adicionando milhares de dólares ao preço final. Elon Musk odiava essa abordagem, prometendo que as câmeras sozinhas eram o futuro da condução autônoma da Tesla. Mas enquanto as marcas ocidentais zombavam de Musk e despejavam bilhões em tecnologia a laser, a Baidu construía silenciosamente uma arma digital para vencer a Tesla em seu próprio jogo de visão pura. O GU07 abandona por completo os desajeitados lasers de teto. Ele está armado com o sistema Apollo Self-Driving 2.0, ocultando perfeitamente uma rede de 34 sensores e câmeras de alta definição ao redor da carroceria, de modo que você mal consegue vê-los. Mas é o que o cérebro do computador faz com essas câmeras que parece pura mágica. Impulsionado por processadores duplos, NVIDIA Orin X, este carro não apenas escaneia cegamente a estrada, ele realmente vê, compreende e prevê o caos ao seu redor, imitando os reflexos cognitivos humanos. Imagine estar sentado no trânsito, tirar as mãos do volante e observar como o carro navega com confiança em cruzamentos urbanos complexos. Ele cede passagem a pedestres imprevisíveis, executa conversões sem proteção e entra em vias expressas congestionadas sem a menor gota de hesitação ou pânico robótico. A Baidu treinou essa rede neural utilizando milhões de quilômetros conduzidos por seus táxis autônomos em algumas das megacidades mais populosas e caóticas do planeta. Ele elimina completamente a ansiedade de dirigir na cidade, transformando o seu estressante trajeto matinal de uma batalha pela sobrevivência em um espaço tranquilo e relaxante para se desconectar antes de chegar ao escritório. Mas você estaria completamente enganado se olhasse para toda essa inteligência artificial e assumisse que o GU07 é apenas uma cápsula de transporte robótica e sem graça. A conexão emocional que você sente com esta máquina começa muito antes de sequer abrir a porta. A equipe de engenharia entendeu que na era elétrica,
lutar contra o vento, é tudo. A aerodinâmica é a moeda de troca definitiva de um veículo elétrico. Por isso, eles embarcaram em um processo de subtração implacável e intransigente. Aproxime-se deste carro e você notará imediatamente que falta alguma coisa. Não há maçanetas nas portas. Nada. Nem mesmo as maçanetas retráteis que todo mundo usa e que sempre parecem dar problema. Em vez disso, o carro detecta que a sua chave digital de banda ultra larga está se aproximando. Você pressiona suavemente um sensor eletrônico microscópico oculto na coluna e a porta se apresenta diante de você automaticamente. A sensação é menos a de entrar em um carro e mais a de embarcar na cabine de um jato particular. Eles até chegaram a criar o maior capô de peça única, já instalado em um carro de produção em massa, só para eliminar os horríveis vãos entre os painéis que interrompem o fluxo de ar sobre a dianteira. O resultado dessa atenção obsessiva à dinâmica de fluidos é um coeficiente de arrasto de apenas 0,198. Mas por que você deveria se importar com isso? A verdadeira mágica acontece quando você entra na rodovia. Como não há maçanetas prendendo o ar, nem vincos afiados criando turbulência, nem fluxo de ar interrompido, a cabine é estranha e lindamente silenciosa. Mesmo dirigindo a 120 km por hora, praticamente não há ruído de vento penetrando o vidro acústico. É um oásis de calma absoluta. Ele te isola da dureza do mundo exterior, criando um santuário sereno que faz com que os caros sedãs de luxo tradicionais pareçam barulhentos, pouco refinados e claramente antiquados. O seu carro deveria ser um refúgio do mundo, não uma sobrecarga sensorial. Agora, existe um preconceito muito comum e persistente entre os compradores ocidentais quando se trata de veículos fabricados no Oriente. Presume-se que, embora possam estar repletos de excelente tecnologia e telas gigantes, eles se comportam como barcos na pista e não têm a alma de condução de um sedã esportivo europeu. Se você está acostumado com a direção, precisa de um BMW ou a firmeza de um Porsche. Por que confiaria nisso? É aqui que a parceria com a Geely se torna a carta na manga definitiva. O GIUI 07 não é construído sobre um chassi barato ou frágil. Ele é montado sobre a aclamada plataforma Sustainable Experience Architecture, ou plataforma SEA. Se isso soa familiar, é porque este é exatamente o mesmo esqueleto mecânico multibilionário que sustenta o Polestar 4MA, a nova linha elétrica da Volvo, e os carros esportivos elétricos de vanguarda da Lotus. Ele possui uma suspensão sofisticada de braços sobrepostos na dianteira e uma suspensão independente multilink na traseira. O que isso significa em termos humanos é que você obtém a dinâmica de condução europeia perfeitamente combinada com o software oriental. Quando você joga este carro em uma curva fechada em uma serra sinuosa ou navega por uma estrada cheia de curvas, ele não balança nem flutua. Ele se mantém incrivelmente plano, previsível e colado ao asfalto. A direção fornece um feedback genuíno, permitindo que você posicione o carro com precisão milimétrica. Ele absorve os buracos severos e as imperfeições das ruas esburacadas da cidade sem enviar ondas de choque para a sua coluna, e ainda assim, endurece instantaneamente quando você exige desempenho. É um veículo que respeita o desejo do motorista de dirigir de verdade, provando que você não precisa sacrificar o brilho mecânico ou a segurança só porque o carro tem um supercomputador como cérebro. Vamos abordar o maior problema de todos: as viagens longas. O maior medo de qualquer comprador de veículos elétricos, especialmente nas extensas rodovias do Brasil, é a ansiedade de autonomia. Absolutamente ninguém quer o pesadelo de chegar a uma estação de recarga pública apenas para descobrir que as máquinas estão quebradas e ser forçado a esperar 45 minutos por um carregamento lento. O GIUI 07 foi projetado para erradicar absolutamente esse medo. Escondido debaixo do assoalho, encontra-se um colossal pacote de baterias Qilin de 100 kWh, projetado pela CATL, os líderes globais indiscutíveis em química de baterias. Esta enorme reserva de energia concede a você
uma autonomia máxima impressionante com uma única carga. Você pode dirigir grandes distâncias confortavelmente, como ir de São Paulo até o Rio de Janeiro ou de Goiânia até Brasília, sem suar frio ou olhar constantemente para a porcentagem da bateria em pânico. Mas o que acontece quando você finalmente precisa plugar na tomada? Graças à sua arquitetura elétrica de vanguarda de 800 volts, este carro bebe eletricidade em um ritmo assustador. Imagine entrar em um posto de gasolina na rodovia. Você conecta o carro a um hipercarregador, entra, pede um café e talvez usa o banheiro. Quando você volta para o veículo, apenas 10 minutos depois, ele já engoliu centenas de quilômetros de autonomia fresca. O jogo de espera acabou por completo. E quando você volta para a estrada aberta, esta máquina altamente eficiente se torna um monstro absoluto. Pise fundo no acelerador. E a configuração de motor duplo libera violentamente mais de 710 cavalos de força, te afundando no banco e te lançando de 0 a 100 km por hora em apenas 3,5 segundos. Ele oferece a aceleração de parar o coração de um supercarro dedicado. Tudo isso enquanto entrega o conforto de uma sala de espera de primeira classe de aeroporto. Entrar na cabine do GIUI 07 muda completamente a sua forma de ver os interiores dos carros para sempre. Esqueça o painel tradicional abarrotado de mostradores confusos, saídas de ar de plástico barato e menus fragmentados. Isso aqui se parece muito mais com entrar em um simulador de jogos de alta tecnologia ou em uma sala de estar moderna e minimalista. Uma monstruosa tela 3D contínua de 35,6 polegadas envolve toda a parte dianteira da cabine, exibindo uma resolução 6K impecável e ultra nítida. Mas esta tela não é apenas um truque visual. Trata-se de reduzir a sua carga cognitiva. Ela é alimentada pelo processador Qualcomm Snapdragon 8295P de última geração, que renderiza o ambiente do carro em 3D em tempo real, utilizando a Unreal Engine, exatamente o mesmo software usado para desenvolver videogames de grande orçamento. Mas o elemento impressionantemente mais humano de todo este carro é o assistente de voz chamado Simo. Todos nós já experimentamos a pura raiva de gritar para o controle de voz do nosso carro, apenas para que ele interprete mal o nosso sotaque, carregue infinitamente ou falhe por completo porque passamos por uma área com sinal de celular fraco. O Simo é completamente diferente. Como ele é impulsionado por esse chip Snapdragon absurdamente potente, ele processa a sua voz natural localmente, direto no hardware. Você não precisa de uma conexão 5G. Você pode estar estacionado no subsolo profundo de uma garagem de concreto, ou a quilômetros da civilização em uma área rural sem sinal, e pode falar com o carro com total naturalidade. Peça para ele abaixar as janelas pela metade, mudar a iluminação ambiente para azul e tocar a sua lista de músicas favorita em uma única frase contínua, e ele executa instantaneamente, sem hesitar. A sensação é de estar se comunicando com um copiloto altamente treinado, não com uma máquina frustrante e defeituosa. É uma experiência isolada, segura e profundamente gratificante, que faz com que os sistemas multimídia ocidentais pareçam tablets baratos e desatualizados de uma década atrás. A chegada do GIUI 07 não é apenas mais um lançamento de carro em um calendário lotado. Para os compradores no mercado brasileiro, é um momento definitivo de libertação. Não precisamos mais nos contentar com as inovações em ritmo de conta-gotas da velha guarda. Este carro prova que a definição definitiva de luxo não é mais apenas ter um volante revestido em couro ou um emblema histórico e centenário no capô. O verdadeiro luxo é o tempo. E o verdadeiro luxo é a paz de espírito. É um carro que elimina ativamente o estresse do seu trajeto diário. É um carro que carrega mais rápido do que você consegue beber o seu café da manhã. É um carro que respeita a sua segurança com engenharia europeia, mas que te entende da primeira vez que você fala com ele. A ordem automotiva estabelecida
As gigantes sentadas confortavelmente na Europa e no Japão não pode mais confiar em sua glória passada no automobilismo para vender carros hoje. O novo padrão é definido por um software brilhante e impecável, tranquilidade absoluta em viagens longas e um desempenho brutal e sem esforço. O consumidor moderno está acordando para esta realidade e está exigindo, com razão, mais pelo seu dinheiro. A verdadeira inovação, a inegável disrupção tecnológica que torna a sua vida diária genuinamente melhor, está chegando neste exato momento. O GIUE 07 é a ponta de lança afiada dessa revolução. As regras do jogo mudaram de forma permanente e irreversível, e o tempo das montadoras tradicionais oficialmente acabou.